Boa noite, meu povo. Boa noite. Tudo bom? Vamos se chegando que a gente vai começar a nossa live hoje. Eu com essa cara de cansada da chapada. Vamos começar a nossa live. Hoje a gente vai falar... Deixa eu colocar aqui o pino para fixar, para todo mundo saber, né? Pontos, vou botar assim, principais para observar nos primeiros atendimentos com as crianças. Esse é nosso tema de hoje. Cadê? Que eu preciso colocar ele. Gente, eu tinha aprendido e agora eu vou esquecer? Não posso. Vamos fixar. Poxa, gente, me ensinaram e eu não tô mais sabendo fazer isso mesmo, não, me irrita. Acertei! Vamos lá? Tô tentando transmitir ao vivo aqui também pelo YouTube, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque a conexão não tá ajudando, mas consegui. Estamos aqui no Instagram, nós outra vez, mais uma live, né? Nossa live de primeira, na segunda, todo mundo já sabe que toda segunda eu tô aqui colada, né? Com vocês, nós, eu, vocês e eu, e a gente tá sempre aqui. Ou eu estou com vocês, ou eu estou com algum convidado aqui junto de mim. Hoje é só eu e vocês. Vocês que são meus convidados principais hoje. Ok, galera? E a gente vai falar de coisas importantíssimas, tá? Mas antes da gente começar a falar dessas coisas importantíssimas, deixa eu falar de uma super importante também, que é o quê? É o mini curso que vai rolar, tá? De avaliação psicológica na prática, no atendimento com crianças. Esse mini curso vai ser dia 10 de novembro, tá? Um domingo, pela manhã, das 8h30 até mais ou menos 1h30 da tarde. E a gente vai falar principalmente nesse mini curso do que fazer na prática, de como avaliar, de como a gente avalia a criança com ela brincando, de como a gente avalia a criança sem precisar usar teste psicológico. E a gente vai falar o que é avaliação psicológica com criança, que é muito importante, porque muita gente pensa que a avaliação é apenas somente aplicar teste, quando a avaliação é uma imensidão de coisas, né? São muitas coisas. Então a gente vai falar isso no mini curso, vai ser muito bacana, tá? A gente vai falar da questão prática mesmo, eu vou falar de muitas coisas da forma como eu faço, eu vou dar dicas, eu vou colocar estratégias. Eu vou usar muito os recursos terapêuticos que eu utilizo com as crianças, como avaliar através deles, então vai ser um curso muito bacana. E o mais legal é que ele fica gravado por pelo menos 2 semanas. A galera que fez meu mini curso lá de recursos terapêuticos está assistindo ainda, tá gravado, tá? Deixei o link ainda disponível para o povo, tá? E o próximo vai ficar também por um tempinho, certo? Oi, Yara, o valor é 147. Quem quiser se inscrever, vai lá no link na minha bio e você encontra lá no link da minha bio, tem todos os links de tudo meu. E aí tem o segundo link, é o de mini curso. Você clica nele e se inscreve. Você pode dividir, pode pagar no boleto, pode pagar no cartão, do jeito que você preferir, tá? E assim que você se inscrever, você está já cadastrada para participar do mini curso. E vocês recebem um link que eu vou mandar no grupo que eu faço um grupo especialmente para a galera do mini curso e passo material por lá, a gente tira dúvidas por lá, tá? E aí eu passo o link também de acesso do mini curso no dia, tá? Enfim, é isso. E hoje a gente vai falar um pouco de avaliação também, não deixa de ser, né? E a gente vai falar de avaliação no sentido do que observar. Então eu vou dar uma pitadinha do que a gente vai falar lá no nosso mini curso. Do que observar nos primeiros atendimentos com a criança. Então assim, a criança chegou,
O que é que eu observo? O que é importante? Né? O que é que eu preciso deixar aquilo marcado para a minha avaliação? O que é que vai fazer parte da minha devolutiva com os pais? O que é que vai ser parte para eu pensar numa intervenção bacana com essa criança? Né? O que é que eu observo nos primeiros atendimentos com a criança que vai fazer toda a diferença no meu vínculo com ela? Na construção do vínculo terapêutico que ela vai ter ali, comigo e com o espaço, né? Então, gente, esses primeiros atendimentos com a criança, essas primeiras sessões, elas são, assim, primordiais. Elas precisam ter lente de aumento, elas precisam ter lupas, sabe? Elas precisam estar completamente destacadas, porque elas vão fazer toda a diferença em todo o restante do processo. Então, é importantíssimo que vocês fiquem muito ligados nesse primeiro momento, tá bom? Nessas coisas que a gente observa que são super importantes. E aí eu já coloquei uma enquete no Instagram hoje de tarde, perguntando pra galera o que é que elas mais observam nas crianças. E eu achei muito legal os comentários, muito mesmo, né? De questões importantíssimas que o pessoal já observa e que sabe que aquilo faz diferença. Vocês não têm noção, quase chorei de emoção. Porque eu penso que a gente está conectado na coisa, né? A gente está, os psicólogos, né? Os profissionais que estão trabalhando com criança, estão sabendo perceber a criança num olhar mais amplo, né? E num olhar mais introspectivo também. Não só aquela parte clássica, não só preocupados com a técnica, né? Com a abordagem, né? Mas preocupados em ver a criança como ela é, né? Preocupados em se ater nos mínimos detalhes. Teve uma pessoa que respondeu, que eu achei que fiquei muito feliz, que é a coisa do olhar da criança. Como é que a criança olha, né? E a forma que essa criança olha faz toda a diferença mesmo, né? A gente percebe, capta muita coisa no olhar da criança. Se ela está nervosa, se ela está com medo, se ela está ansiosa, se ela está acessível, se ela está disponível ao encontro. A gente percebe muita coisa no olhar, né? E a criança, ela olha no olho, ela desvia o olhar, né? Uma criança que tem um olhar mais para baixo, uma criança que tem um olhar desconfiado, né? Que, não sei não, quer ser psicóloga, quer comigo, não sei nem o que ela é, né? Então, assim, o olhar diz muita coisa, é o olhar de criança, né, meu povo? Que é um olhar completamente verdadeiro, né? A criança, ela sabe disfarçar muito pouco o que ela está sentindo, o que ela está vivendo. Ela não consegue disfarçar muito bem, ela ainda está aprendendo sobre disfarces sociais. Então a gente acaba aproveitando um pouco dessa pureza do olhar da criança, e eu não estou dizendo que ela é ingênua, nem bobinha e maravilhosa. Tem muita criança maldosa, mas ela deixa aquilo transparecer, né? A criança má deixa claro que ela é má, né? A criança que tem uma postura mais defensiva, deixa claro que ela é defensiva, tá? Mas elas deixam muito mais claro nos gestos, no olhar, na forma de se relacionar, do que na palavra. Por isso que não é muito bom a gente confiar demais em palavras de criança. Nem ficar na expectativa por essas palavras apenas, né? Então a gente tem que se ligar nisso aí, para que a gente faça uma observação mais limpa, uma observação mais clara, uma observação mais apurada, mais criteriosa, porque essa observação vai fazer toda a diferença no processo que vem pela frente, tá? Com essa criança. Então, assim, vocês sabem que eu estava na Chapada ontem, né, gente? Quer dizer, eu estava no final de semana todo na Chapada. A Chapada, na verdade, é meu sonho de consumo, de futuro, né? Eu tenho a maior vontade de morar lá, maior vontade. Um dia eu me livro dessa capital cheia de carros e trânsitos e confusões. E quem quiser que eu atenda crianças vai ter que correr para a Chapada, vai ter que ir para lá. Porque eu vou estar por lá, certamente. E eu sempre vou para a Chapada, há 8 anos, como eu postei, eu vou para a Chapada. E eu fiz uma trilha ontem. Vocês não têm noção, não. Porque eu não sei como é que eu tô me aguentando falar aqui. Eu senti todos os meus músculos da vida nessa trilha. Mas enfim, cheguei hoje, estou aqui, não tão firme, não tão forte, não tão descansada, mas cheia de vontade de estar com vocês. Isso é que importa,
né? E que bom que vocês estão entrando. E por favor, compartilhe com a galera que tem essa live aqui hoje, que eu tô aqui querendo conversar, blá, com vocês, tá? Para que todo mundo participe, que todo mundo interaja, que, né, gente? Pelo amor de Deus, que eu cheguei da Chapada, morta de cansado, tô aqui com vocês. Eu mereço ter um mínimo de... Oi, Dani, eu tô aqui com você. Um mínimo de carinho, um mínimo de vocês, tá? Eu preciso de um mínimo de atenção pra eu não sofrer. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, o vídeo tá toda hora pausando. Não tá, não, pelo amor de Deus. Não fala isso pra mim, não. Diz aí, gente, como é que eu tô no vídeo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão conseguindo? A internet aqui não tá me ajudando, não, é isso mesmo. Cadê? Peraí. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Ai, não entendi. Galera, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Tá tudo ok? Dá um ok pra mim que tá tudo ok. Por favor. Aqui no YouTube não tá muito ok. Eu tô vendo que tá pausando. Mas aí aqui no Instagram eu acho que tá legal. Mas aí o que eu faço? Eu salvo essa daqui do Instagram depois. Entendi, Thay. Tava no início, mas agora tá legal. Está travando toda hora. Misericórdia. Agora tá de boa. Está tudo perfeito, tudo muito bem. Boa, Mário. Que bom. Estamos ouvindo bem. Massa. Massa. Então vamos começar. Já tá boa. Oh, que massa. Ô, Nádia. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Viu? Então pronto, então já estamos tudo ok, já estamos tudo ok. Então vamos lá. E se no Facebook não estiver legal, que eu acho que tá travando, né? Não sei nem se começou. No Facebook não, como é que chama? No YouTube. Nem sei se começou, porque a internet daqui não tá me ajudando muito. Mas se não ficar legal aqui, eu faço o quê? Eu salvo depois aí no Instagram e coloco lá no YouTube pra vocês, ou depois, quem quiser assistir, tá? Vambora, começar. Coisas que são importantes a gente observar na criança nos primeiros atendimentos, tá? E aí a gente começa do começo mesmo, no início, no primeiro atendimento. O primeiro atendimento é super importante, super importante. A criança chega com alguém tá trazendo ela, né? E isso já é o primeiro ponto a ser observado, com quem essa criança chega. Como ela se comporta com quem ela chega, né? Até porque depois ela pode vir com outras pessoas, com pessoas diferentes. E aí eu vou fazer uma comparação, eu vou ter crivo para comparar, né? Como ela chega, né? Ela chega tímida, ela chega extrovertida, ela chega na defensiva, ela chega desconfiada, ou ela chega já achando o máximo aquilo ali, né? Então, dependendo da forma como essa criança chega, você vai ter que saber alguma estratégia de lidar com ela. Por isso que eu não gosto muito daquela coisa da receita pronta, né? Ô, Fê, voltou a pausar, não tô crendo. Poxa, internet, você não vai colaborar? Enfim, vou continuar aqui, depois eu salvo então, tá? Porque por enquanto aqui tá parecendo que tá ok. Não dá pra gente ter uma receita pronta. Como é que eu recebo a criança no primeiro dia da sessão, Dani? Depende da criança, tá? Tem crianças que vão exigir que eu seja mais calorosa, que eu seja mais criativa, que eu seja mais lúdica. Tem criança que pode aceitar, ok, o jeito que eu tô naquele dia também, né? Não tão esfuziante. Então, assim, eu vou conhecer a criança primeiro para entender como é que eu vou reagir com ela, né? Para ver como é que eu vou recebê-la. E aí eu preciso observar, tá? Preciso observar como ela chega, preciso observar com quem ela chega, preciso entender como é que ela está se colocando, qual é essa postura dela nesse primeiro momento, né? Então, assim, se ela tem uma posição passiva, se ela tem uma posição mais ativa, se ela se coloca, se ela se retrai, se ela quer entrar sozinha, numa boa, se ela precisa da ajuda de quem está trazendo ela para entrar, né? Se ela entra e vai observando seu espaço quietinha, até pensar em pegar alguma coisa, se ela já entra esfuziante, ai, que legal!
né? Ou então, isso aqui eu tenho, isso aqui que legal. Tem criança que entra encantada com o espaço, tem criança que entra tímida, que não sabe se pode pegar ou não, que pergunta, né? Tem criança que entra perguntando o porquê que ela tá ali, tem criança que não pergunta nada, né? Que entra mais calada. Então eu preciso observar a postura da criança, né? Como é que ela chega até aquele lugar. E ela vai chegar de formas diferentes ou de formas iguais nas primeiras sessões, né? Vamos pensar assim, até a quinta, sexta sessão, ainda é o momento de eu estar observando como ela chega. E aí eu boto no meu caderninho de anotações como essa criança chegou, como ela se posicionou, qual foi a postura que ela apresentou, tá? E aí eu já vou deixando anotadinho aquilo ali. Boa noite, Dani. Angélica Silva. Oi, Angélica. Boa noite. Fala um pouco sobre quando no primeiro atendimento a criança não entra sozinha na sessão, pede para entrar com quem a levou. Falo sim, daqui a pouco eu falo disso, tá? Nos primeiros momentos eu vou observar e depois no final eu vou fazer minha anotação. Então isso é importante anotar, Dani? Isso é super importante anotar. Isso vai fazer diferença depois, tá? Isso vai fazer inclusive diferença na hora de passar da evolutiva para a família, tá? Eu entender como essa criança entrou. E se eu preciso anotar, eu não vou lembrar, às vezes eu não lembro, tá? E aí é bom anotar. Muito legal anotar. A segunda coisa que é super importante observar é qual o tema central das sessões que você teve com essa criança no início, tá? Do que mais que ela falou, né? Quais foram as coisas que ela se repetiu? Quais foram as coisas que ela mais disse, né? Quais os termos que ela mais utilizou? Ou sobre quem ela mais falou? Ou, na brincadeira, o que foi que ela verbalizou mais? E a criança que não fala, Dani? A criança que fala pouco? A criança que não está afim de falar? Então, eu observo o que foi que ela fez com mais intensidade naquela sessão e em todas as outras sessões, tá? Então, assim, uma criança que entrou e pegou a boneca e deu uma madeira para a boneca. E aí depois botou uma boneca para dormir, né? E ela pode ter passado a sessão toda calada, mas ela fez alguma coisa na sessão. Uma criança que entrou e pegou uma revistinha para ler e deitou no sofá e leu, começou a ler. E aí ela fez isso em 3 sessões seguidas, tá? Isso eu preciso observar, eu preciso anotar qual foi o tema central dela, tanto falando quanto fazendo, tá bom? Então eu posso, percebam que eu não preciso só que a criança fale, que não é só isso que importa, tá bom? Eu preciso entender e ver o que é que a criança faz e o que é que ela repete fazendo. Isso é super mega importante. E aí a gente vai percebendo os padrões que se repetem, né? O padrão de entrar e sempre pedir para o pai e a mãe entrar, como nesse caso aí da pergunta, né? Ela sempre que chega, ela tem esse mesmo movimento de entrar e falar, não, eu quero entrar só com minha mãe, então chamar lá quietinha no ouvido da mãe, né? Ou aquela criança que toda vez que entra escondida da mãe, e aí depois ela aparece, e aí ela faz isso como uma brincadeira, ou ela faz isso porque ela realmente é tímida, né? Então, o que é que ela está se repetindo nessas primeiras sessões? O que é que ela está falando? Eu lembro que quando eu estudava, na faculdade ainda, tinha uma professora minha que ela dizia assim, o que a criança traz na primeira sessão é o problema dela, maior, né? Então, é muito importante que ela observe, né? Que a gente observe o que é que ela está trazendo naquela primeira sessão. A primeira sessão da criança, normalmente para mim, quando não é uma criança difícil, é a mais cansativa. Porque é aquela sessão que eu fico ligada, tipo no 220, sem parar, né? Que eu tô atenta a cada movimento que a criança faz e que a criança não faz, para não perder nada. Porque a primeira sessão, ela vai me dizer muita coisa, mesmo sem usar uma palavra, tá bom? E aí, vou responder isso também, sabe? E aí, a gente precisa observar o que é que ela vai repetir, qual a postura dela que vai se repetir também, qual o padrão, né, de movimento, de fala, de postura, de relação que ela vai repetir nos primeiros atendimentos. Às vezes ela se repete no atendimento só, em uma sessão só ela repete, né? Por exemplo, tem a criança que chega
toda vez que ela chega, demora 10 minutos, ela para no banheiro. Entendeu? Então, parece que são coisas bobas, mas são super importantes da gente observar e anotar. O que é que ela diz sobre si mesma, né? Como é que essa criança se vê, como ela se percebe, qual a autoimagem que ela tem dela, né? Ah, Dani, se a criança não disser, como é que eu vou saber? Você vai saber observando, né? Às vezes ela vai mostrar isso numa postura de ser, né? Num jeito de se colocar. Tem criança que pede pra mim, pede literalmente permissão pra tudo, né? Tem criança que na brincadeira já acha que não vai conseguir. Ah, não, isso aqui eu não consigo, não. Ah, isso aqui não sei fazer isso aqui, não. Ah, não, eu quero esse nome difícil, né? Então a postura dela, ela não tá dizendo eu me percebo, eu acho que eu sou uma pessoa, uma criança que eu me acho feia, ou eu me acho impotente, ou eu me acho incapaz. Ela vai fazer isso e vai falar isso de outras formas, né? Na hora de brincar, na forma de te responder, às vezes fazendo um desenho. Então, por exemplo, tem uma menina que eu atendo que ela pegou um boneco e pintou o boneco todo, né? Na verdade, ela pegou o boneco para pintar o rosto do boneco. É um boneco que pode pintar, é para isso. E aí ela desenhou o rosto e tal, depois ela não gostou e ela riscou o rosto todo, né? Abandonou o rosto todo do boneco. E aí ela repetiu isso em outras coisas, em outros desenhos, né? Então ela começou a trazer uma postura de autoimagem ruim, negativa, né? De desfavorável, como se ela não estivesse se aceitando do jeito que ela é. Se ligaram? E a gente percebe isso usando alguns recursos como estratégia, justamente para perceber como é a autoimagem da criança, certo? Inclusive no livro, que eu tenho um capítulo de ferramentas psicológicas, 101 ferramentas psicológicas, tem uma ferramenta lá que trabalha a autoimagem, pra gente trabalhar a autoimagem. Trabalhar a autoimagem não significa dizer só que eu vou melhorar a autoimagem da criança. Desculpa. Significa que eu vou avaliar a autoimagem dessa criança. Entendeu? Eu vou perceber como é que ela se vê, né? E aí eu posso usar um recurso a meu favor para isso. E aí eu preciso ter claro como é que essa criança se percebe, principalmente nas primeiras sessões. Por que nas primeiras sessões? Porque as primeiras sessões, a criança está trazendo o problema dela, a demanda dela, o que é que a gente vai precisar trabalhar nela. E não necessariamente o que o pai e a mãe trouxe lá na entrevista inicial, tá? Por isso que é importante observar essas questões na criança nos primeiros momentos. Eu gosto muito também de usar, para trabalhar a autoimagem, desenho. Desenho maravilhoso, desenho, pintura, né, recorte, autoimagem, né, a autobiografia da criança. Ela mostrar quem ela é. E o desenho é massa, porque o desenho é extremamente projetivo. A criança diz o que ela acha dela mesma, mesmo sem falar, né? Só no desenho ela já está trazendo de forma projetiva o que ela acha de si. Então, eu adoro os desenhos. E tem alguns desenhos que são massa para isso. O desenho, né, da figura humana, quando você pede para ela fazer a família em forma de animal, e aí ela se coloca nesse desenho também, né? Então ela vai dizer que animal ela acha que ela é, por que esse animal, o que esse animal representa para ela, o que esse animal representa na espécie mesmo animal, né? E aí a gente vai começando a associar que autoimagem é essa que a criança tem dela, que percepção de si mesma a criança tem dela, né? A outra coisa que é muito importante observar é como essa criança brinca. Gente, eu acho que isso é tudo, tá? Isso não significa dizer que eu vou deixar a criança brincando e vou ficar aqui de plateia apenas, tá? Observar a criança fazendo alguma coisa no processo terapêutico é observar fazendo com ela. A gente precisa ser um observador participativo e não um observador passivo apenas. Claro que em algum momento eu vou parar, eu vou olhar, não vou ficar o tempo todo me intrometendo, mas eu preciso estar ali. Eu preciso estar disponível para essa troca, disponível para essa relação, né? Eu não vou fazer nada com a criança se ela não quiser que eu faça, mas eu estou disponível para isso, beleza? E aí eu observo a criança brincar. Como é que essa criança brinca? É uma brincadeira ativa? É uma brincadeira passiva? É uma brincadeira que ela propõe início, meio e fim? Tem uma função nessa brincadeira? Tem uma história contada a partir dali? É uma brincadeira onde ela utiliza o jogo simbólico de uma forma legal, compatível com a idade dela, com a fase de desenvolvimento que ela se encontra?
ou não? É uma brincadeira mais regressiva do que a gente espera para a idade dela? É uma brincadeira que não tem muita função? É uma brincadeira que não tem muito sentido? É uma brincadeira que completamente desatenta? É uma brincadeira que ela brinca com todos, não brinca com nenhum? Entende? Então, observar a criança brincar é de extrema importância, porque o brincar é a linguagem da criança. O brincar é a forma que a criança tem de se expressar, é a forma que a criança tem de falar o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, né? Da demanda dela, ela vai falar pela brincadeira. Então, eu preciso observar a brincadeira. Tem uma criança que eu atendo que ele brinca assim. Ele começa a brincar e ele começa a narrar, a descrever toda a brincadeira. Ele não só narra a história, como ele descreve a situação que ele está fazendo. Então, é uma narrativa descritiva, né? É a brincadeira dele. Então, ele brinca assim, todas as sessões, tá? É uma forma... aí eu observo a repetição de padrão, eu observo o jeito dele brincar, né? E eu observo por que ele brinca assim. O que é que leva ele a brincar assim? Eu vou, na verdade, responder esse porquê depois, não vou responder nesse momento. Mas eu preciso deixar isso marcado. Isso faz diferença para aquela criança. Isso traz a singularidade dela, né? É uma criança que constrói a brincadeira através de uma narrativa, que precisa descrever para mim o que é que ela está fazendo na hora que ela brinca. É importante a gente observar e anotar isso bonitinho, tá? Essa criança utiliza a criatividade? É uma criança espontânea ou é uma criança que precisa do outro para fazer tudo? É uma criança que quando brinca pede para o outro pegar tudo. Pega ali para mim, tia. Pega isso aqui para mim. Ah, pega isso aqui para mim. É uma criança que na hora que brinca pergunta o porquê de tudo. Mas o que é isso? Ou por que não? O que é cada coisa? Isso é o quê? Isso é o quê? Isso é o quê? Isso aqui, né? Então eu atendo crianças que se repetem nessas questões, né? E aí a gente vai só observar, deixar ela falar e quietar, ficar quietinha aqui no nosso canto? Não. A gente precisa fazer as intervenções adequadas, tá? Mas se eu agora for falar sobre intervenção, eu vou mudar de tema da nossa live. Esse momento da live é para falar só o que a gente observa. Prestem atenção nisso. E no meu mini curso eu vou falar de tudo, inclusive da intervenção que eu faço nesse momento, tá? Que é o pulo do gato. Mas a gente precisa saber, primeiro, o que observar, para depois saber como intervir. Sem observação, não tem intervenção. Não, galera. Isso significa que a observação faz parte do quê? Da avaliação. Então, teve uma psicóloga que me perguntou uma vez, não lembro se foi psicóloga ou estudante de psicologia, tá? Mas ela me perguntou uma vez se psicólogo avaliava, que ela estava na dúvida. Porque ela achava que só podia avaliar neuropsicólogo ou psicólogo que tinha especialização em avaliação psicológica, né? E eu falo, minha gente, repare. Todo profissional que atende criança precisa avaliar. Não só o psicólogo, o nutri, o fono, o fisioterapeuta, o pedagogo, o psicopedagogo, o médico. Todo mundo que atende criança precisa avaliar ela, né? Porque eu preciso fazer a intervenção. Eu preciso entrar com um tratamento. Eu preciso fazer alguma orientação. E eu só vou saber fazer isso se antes eu avaliar, né? Criteriosamente, adequadamente. Só que o psicólogo vai fazer isso com as armas que ele tem, né? Então, uma vez que eu sou psicólogo, uma vez eu avalio. Como eu vou avaliar, aí depende do que eu sei, do que eu sou capaz, como eu me capacitei, né? Então, assim, tem, por exemplo, um teste psicológico que é fenomenal e avalia muita questão da criança, cognitiva, perceptiva, toda a parte cognitiva mesmo da criança. E que é o VISC, que é um teste fenomenal, caríssimo inclusive, né? E nem todo mundo sabe aplicar e interpretar o VISC, então eu preciso estudar, eu preciso fazer um curso, eu preciso praticar, eu preciso, né? Eu preciso me habilitar muito bem para aplicar o VISC, né? Todo psicólogo que vai fazer isso, porque eu preciso estudar ele para poder fazer, tá? Inclusive, vai ter uma postagem sobre teste psicológico essa semana, bem interessante, que eu falo disso. Então, isso significa o quê? Que nem todo psicólogo vai querer e vai estar capacitado para aplicar o VISC. Mas, se quiser, tem toda a autorização, a autonomia e a autoridade para fazê-lo, porque é psicólogo. Inclusive, a única coisa que é exclusiva do psicólogo é a aplicação de teste na avaliação.
de teste psicológico. É a única coisa, gente, que é exclusiva nossa, sabia? Porque todo mundo pode dizer que é terapeuta. Sabia? Todo mundo pode fazer terapia. Não é exclusivo do psicólogo fazer terapia. Mas aplicar teste psicológico é exclusivo do psicólogo. Então isso significa dizer que não é só o neuropsicólogo ou não é só o especialista em avaliação psicológica que avalia a criança, tá? Todo psicólogo precisa avaliar. E avaliar não é só aplicar teste, tá? Avaliar é observar, em primeiro lugar. Ó, primeiro da lista é isso aqui que a gente está falando hoje. É observar. Mas não é observar blazer. Não é observar por observar. Não é observar aquilo que é conveniente pra gente, tá? É observar com critério. É observar com padrão. É observar seguindo um roteiro. Pra gente não se perder. Pra gente não observar aquilo que a gente é fisgado apenas. Porque a gente é fisgado o tempo todo, né não? A gente é fisgado. Eu sou, todo mundo é. Tá? Então vamos ter cuidado. Por isso que eu gosto de seguir esse roteirinho. Esse roteirinho, ele ajuda a gente a não ficar concentrado só naquilo que chamou nossa atenção. Aquilo que chamou nossa atenção é importante. Mas às vezes deixa a gente sem foco. E aí a gente deixa passar uma coisa que é extremamente importante. Ser observado. Tá? Então por isso que é importante a gente ter critério. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui. Que tem já uma galera perguntando e eu não gosto de deixar muito tempo a galera sem resposta. Misericórdia, tem muita coisa. Tomei um susto, voltei tudo do começo. Retoma, começa do início, Dani. Vocês são ótimos, viu, minha gente? Maravilhosos. Dani fala um pouco sobre quando no primeiro atendimento a criança não entra sozinha na sessão. Pede para entrar com quem a levou. Reparem. Deixa eu chegar para perto. Que eu tô longe. Eita. Peraí que eu tô toda torta aqui. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Fica aí, coisinha. Ô, gente, eu conversando com as coisas tecnológicas é muito engraçado. Eu não sei o que é mais muito divertido. É vocês me perguntando as coisas ou eu aqui me batendo. Pronto! Parou de mexer. Gente, eu comprei um tripé novo. Vai chegar tem pouco tempo, viu? Tenham paciência comigo. Repare. Quando a criança não entra sozinha na sessão, é porque ela tem um motivo dela para não entrar sozinha, né? Ela tem uma postura desconfiada, ela tá insegura, de alguma forma aquele ambiente é estranho para ela, ela não sabe lidar com o estranho, né? Com uma pessoa estranha, que nunca viu na vida. Pense aí, você é criança, aí você vai para atendimento com a psicóloga, primeira vez na vida, você nunca ouviu falar dela, ela nunca esteve na sua casa, você não sabe se seus pais realmente conhecem ela, porque tem muito pai também que não diz, só leva a criança, não fala nada pra ela, não explica ela o que ela vai fazer ali, por que ela tá ali, nada, né? Então a criança chega literalmente no escuro, né? Para entrar numa sala com alguém que nunca viu, num lugar que nunca viu, é difícil, tá? É difícil. Eu dou palmas pra criança que entra sozinha de boaça no primeiro dia. Dou palmas pra ela e pra mim, que eu também eu joguei duro porque eu conquistei ela. Fiz a sedução corretamente. Mas olha só, é super natural a criança não querer entrar sozinha, tá? E aí eu acolho, deixo ela entrar com quem ela quer. E aí vou trabalhando isso durante o processo dos atendimentos. Primeiro eu fico tentando observar, que é o mais importante agora, eu observo. Por que essa criança não quer entrar só? Por que ela só quer entrar com o pai e com a mãe? Porque o motivo que faz ela fazer isso, pra mim é mais importante do que o fato dela estar fazendo, tá? Eu preciso acolher a criança com o que ela traz pra mim. De bom, de ruim, de estranho, de chato, que me fisga, que não me fisga. Eu preciso acolher, né? A criança legal, a criança irritada, a criança agressiva, a criança carinhosa, a criança prepotente, a criança que me desafia, vai ter de todo tipo, né? A criança que só quer entrar com o pai e com a mãe. E aí eu respeito esse movimento dela. Às vezes eu acho mais estranho o pai e a mãe querer entrar, tá? Sem a criança falar nada. Aí pra mim é mais estranho. Mas a criança querer entrar acompanhada pra mim é super normal. E aí é isso que eu faço, tá? Deixa eu ver as outras perguntas. No primeiro atendimento você deixa a criança livre para escolher o que fazer?
Eu deixo a criança livre para escolher o que fazer, todos os atendimentos, do primeiro até o último. Beleza? De vez em quando, eu sugiro alguma coisa, alguma atividade, né? Mesmo assim, ela só vai fazer se quiser. Se ela não quiser, ela não faz. Aqui, no meu espaço terapêutico, é um espaço de permissividade, bem daquele jeitinho que a Gestalt me ensinou e está me ensinando ainda. Tá? Eu não sou Gestalt terapeuta, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. Para daqui a pouco vocês dizerem, Dani que não tinha bordado, agora tá cheia de borda pelas costas. Não é isso. Mas eu sou psicóloga. Eu estudo todas elas. E algumas fazem mais sentido pra mim. Algumas teorias eu me identifico total, porque é exatamente como eu penso, como eu entendo o ser humano, como eu entendo o processo terapêutico, como eu entendo que o vínculo vai formar melhor, como eu entendo que isso aqui vai ser realmente terapêutico. É através daquela teoria. E essa teoria agora se chama Gestalt terapia nesse aspecto, tá? De ser permissivo. Então aqui a criança vai ter liberdade sempre para escolher o que fazer, porque aqui é o lugar que ela pode escolher, tá? Isso não significa dizer que ela vai fazer tudo o que quer. Algumas coisas ela não vai poder fazer. Algumas coisas ela não vai ter como fazer. Mas querer, escolher, ter liberdade, ela tem. Eu só não sei se ela vai realmente conseguir fazer, tá? Mas a liberdade eu dou. Total. Carol Freire, minha pede do coração. Você que é top, mulher. Viu? Demais. Em breve, Carolina Freire aqui comigo no meu sofá de convidada da minha live maravilhosa. Aguardem. Pediatra. Oh, meu Deus, que pediatra é essa? Não sei nem dizer. Fê Marques. Atendo uma criança que se comporta exatamente dessa forma, com baixa autoestima. Muitas crianças trazem a baixa autoestima como característica delas. Por quê? Porque é a forma que está sendo conduzida, né, gente? As crianças não podem muita coisa. Isso reforça a baixa autoestima delas, inclusive. O fato delas não terem potencialidade, delas não se sentirem potentes. Por isso que tem que ter cuidado com essa coisa de não poder, tá? É isso. Ai, Tamiri, você comprou o livro? Você vai adorar. Tá maravilhoso. O nome do livro é 101 Ferramentas Terapêuticas para... 101. Eu já abandonei tudo, meu livro. Peraí. Para tudo, gente. Que é um livro que eu escrevi um capítulo e eu sou dessas. 101 Ferramentas Terapêuticas em Psicologia. Esse é o livro maravilhoso que a gente lançou esse mês. E aí tem um capítulo que é o primeiro, tá? É um livro de ferramentas maravilhoso. E o primeiro capítulo é meu, sobre infância. E aí eu falo um pouco sobre como é esse trabalho com recursos terapêuticos e ferramentas terapêuticas, né? Uma parte teórica, legalzinha. E aí depois a gente tem a gente tem 20 ferramentas terapêuticas para utilizar com crianças. Cada capítulo desse livro fala de uma fase de desenvolvimento da vida da pessoa. Então tem a infância, tem... óbvio que eu não escrevi ele todo, tá? Eu escrevi o capítulo de infância, mas tem Anderson Chalub, que escreveu o capítulo de casal, tá? Peraí que eu tô achando aqui pra pescar tudo bonitinho pra falar pra vocês. Aqui. Tornar-se Casal ou Famílias, de Anderson Chalub, que é best top das galáxias. Tem o capítulo... da infância, que sou eu, Dani Rita, PC. Tem o Adulto EC, que é de Kalila Barbosa, de propósito, por propósito, cada ferramenta maravilhosa de Kalila. Tem a Adolescência, com Júlia Viana, a psicóloga de adolescente maravilhosa aqui de Salvador. E tem a Envelhecência, de Iana Santos, que é uma psicóloga de Feira de Santana maravilhosa, que trabalha com envelhecer. Esse capítulo dela, Envelhecência, tá lindo. E todos os capítulos trazem 20 ferramentas terapêuticas. Por que 101, então, Dani? 20 vezes 5 dá 100. Porque essa uma, meu amor, é a mais importante de todas. Que é quem? É você, sou eu, somos nós, os terapeutas. Pronto. Esse livro está à venda no site da Sanar Editora, que foi a editora que fez o nosso livro se transformar em físico e real. E tem um link de venda deles aí na minha biografia. É
É só clicar lá naquelas letrinhas azuis, lá em cima, onde tem meu nome, minha fotinha, tudo meu, que você descobre esse link de vendas do livro, o link de vendas do minicurso de avaliação e outros links que te levam para lugares transcendentais, inclusive para Chapada Diamantina. Ai, gente, vocês me seguram que se vocês me deixarem com liberdade, eu avanço. Dani, crianças que não gostam de desenhar, amor, elas não desenham. Aqui comigo criança faz o que gosta. Não obrigo criança a fazer nada aqui. Porque olha só, não vai fazer sentido nenhum pra elas se elas não gostam de desenhar, elas desenharem, não? Isso aqui tem que ser terapêutico. Pra ser terapêutico tem que fazer sentido. Não faz sentido, não é terapêutico. É por aí que eu penso, tá? Vocês podem até discordar, pessoas, que eu não sou a dona da verdade. Eu tô dizendo como é que eu faço, como é que eu entendo, como é que a coisa flui aqui comigo. E flui. Eu só vou dizer isso pra vocês. Morena Psico. Oi, Dani. Como posso trabalhar com crianças muito pequenas, de 3 anos, muito agitadas? Menina, acabei de fazer uma supervisão com uma psicóloga, uma supervisão online, e um dos casos dela era esse. Foi você? Cara pálida. Como você pode trabalhar? Não sei, depende. Depende dessa criança, depende do caso dela, depende do que é que você vai trabalhar. Se a gente pensar no que é observar nessa criança nas primeiras sessões, que é o tema da live de hoje, você vai observar o que é que ela faz. Não só o agitado que ela traz, mas tudo o mais que tem dentro dessa criança, né? Que tipo de agitação é essa? Como é que ela brinca? Como ela se posiciona, né? Como ela se projeta? Ela é desafiadora, ela não é desafiadora? E aí eu vou manejando. Mas para eu te dizer exatamente como manejar com essa criança, eu preciso entender o caso dela. Igual eu fiz com a outra psicóloga que eu estava agora na supervisão. Assim, por aqui, não tem como eu te falar isso, porque né, eu não vou nem saber o que dizer. Porque eu não conheço nada, não conheço a criança, não conheço o cara. Crianças muito pequenas de 3 anos, muito agitadas, tem milhares. Cada uma de um jeito. Cada uma eu vou manejar de um jeito. Não tem um jeito só de manejar. Entende? Te decepcionei, amor? Repare. Não dá, tá? Tem que ser uma coisa mais estruturada, específica. Supervisão. Dani, passa o nome do livro com recurso de autoimagem. É esse que eu acabei de dizer. 101 ferramentas terapêuticas em psicologia. Nesse livro tem essa ferramenta e mais 20. E mais 20, mais 19 de infância. Porque tem ainda de adolescência, tem de envelhecência, tem de adultecer e tem de casal. Só para vocês saberem. Depois de quantas sessões é realizada a devolutiva com os pais? Depende. Depende do quanto você precisa para observar aquela criança, do quanto você precisa para fazer as intervenções de entrevista inicial com os pais. Depende, tá? Normalmente eu faço de 5 a 6 sessões. E aí eu dou uma devolutiva, tá? Isso não significa dizer que eu avalio tudo, que eu consigo tudo, que eu sei tudo da criança nessas 5, 6 sessões. Isso significa dizer que é a minha forma de trabalhar essa. Por quê? Porque eu acho que mais do que isso deixa os pais muito ansiosos, angustiados para ter uma devolutiva. E aí eu gosto de dar essa devolutiva, mesmo que eu dê a devolutiva e digo, preciso de mais 3 sessões com a criança para poder entender por que ela está apresentando isso para mim, tá? E aí, se eu aproveito bem essas 5, 6 sessões, eu consigo observar muita coisa. Principalmente se eu faço esses roteirinhos, se eu vou no ponto certo, se eu não me deixo escapar, se eu não me deixo os olhos se vendarem apenas com a demanda da família. Porque o que acontece? Muitas vezes a família vem para a entrevista inicial, fala toda a demanda da criança. Quando a criança chega, você só quer observar aquilo que a família falou. Você fecha os olhos, sabe o macaquinho? Para todo o resto da criança. E só quer enxergar a demanda que a família trouxe. Aí realmente você vai bater cabeça, vai precisar de 50 sessões com a criança para poder entender a demanda dela e dar uma devolutiva para os pais. Devolutiva para os pais, a gente também precisa entender que não é resposta ao que eles trouxeram no início, tá? Devolutiva para os pais é o que eu avaliei, o que eu observei, o que eu entendo que podemos fazer de intervenção, o que eu acho que ela precisa mais de avaliação.
Porque às vezes eu avalio e percebo que essa criança precisa de uma avaliação com a fono, com a nutri, com o pediatra, com o neuro, com o pedagogo, com o psicopedagogo, entende? Então a minha devolutiva vai ser também para falar sobre isso, principalmente sobre o que eu observei, sobre o que foi observado, né? Então isso aqui é importante, viu, gente? Super, mega, ultra, máximo. Qual o modelo do roteiro? Aí repare. Eu tô dando os passo a passo aqui, que é mais ou menos o roteiro que eu sigo, tá? O modelo mesmo do roteiro você vai ter se você fizer o mini curso lá meu, porque aí eu dou tudo mastigadinho na boca de todo mundo, tá? Na live eu vou falando e vocês vão pescando e vão anotando. Viu, minha gente? Decepcionei vocês de novo? Não, né? Então, bora. Deixa eu fazer uma retrospectiva para você rapidinho. Como a criança chega, como ela se apresenta, tema central das sessões, o que ela traz de repetições, a autoimagem, o que ela percebe dela mesma, como ela brinca, essa é a parte principal, esse roteiro aí tem várias formas de observar a criança brincar. O que eu observo, eu tenho um roteiro só para essa parte. O que observar com a criança brincando. E aí, quem fizer supervisão comigo tem tudo isso mastigadinho. Quem fizer o minicurso tem tudo isso mastigadinho, tá? Eu aqui dou as pinceladas, a alegria daqui, viu? Das nossas lives. E aí, agora eu vou falar de outra coisa, que é o quanto ela se responsabiliza pelos atos e sentimentos dela. O quanto ela culpa o outro, o quanto ela se coloca. Se responsabiliza significa assim, não, gente, não é a criança que criança responsável pelo que ela faz. Não, mas é como ela se posiciona diante daquilo que ela faz, tá? Por exemplo, tem uma criança que eu atendo que tudo ela pede desculpa. Ela faz uma coisa, ela tropeça, ela derrama uma coisa, ela derrama água, ela mela uma coisa, ela faz desculpa, tia, desculpa, tia, desculpa, tia. Tudo ela pede desculpa. E aí, a intervenção que eu fiz foi, não precisa me pedir desculpa, porque não tem culpa nisso aqui, tá? Você tá fazendo porque tá fazendo, você não faz porque quer. Né? Você não derruba porque quer derruba. Aí ela falou, não, eu fiz, então não tem culpa. Então, se não tem culpa, não precisa de desculpa, tá? Então, vamos esquecer a desculpa e vamos continuar a viver aqui, vida que segue, né? E aí, teve um momento que ela foi de novo, aí ela foi para pedir desculpa. E ela, não tem desculpa aqui, não tem desculpa aqui. E ficou super aliviada que não tinha desculpa aqui, né? Então, o fato dela estar pedindo desculpa mostra muito do quanto ela se responsabiliza pelo que ela faz ou do quanto ela se sente culpada ou ela culpa alguém, né? Não foi culpa minha, me desculpa, né? Isso é uma forma de não se responsabilizar pelos seus próprios atos. Sacou? Ai, mil carinhas de coração, isso significa que eu não estou decepcionando vocês, né? Carol Terranova, qual a sua abordagem? Nenhuma, Carol. Não sigo nenhuma abordagem específica. Tô apaixonadíssima agora, lendo muito, estudando muito Gestalt terapia, mas eu não sigo uma abordagem, tá? Eu sou completamente sem borda. Eu estudo vários tipos de abordagem, às vezes eu aplico mais uma, às vezes eu me interesso mais por outra, mas assim, eu não conduzo a minha prática no que eu acho. Eu conduzo no que eu estudo, tá? E na própria prática. Então, nem tudo é abordagem. Então, não tem uma abordagem. É normal a criança, psicóloga Rosiane diz. Oi, Rose. Você já é fichinha aqui, que eu te conheço, Rose. É normal a criança entrar em todas as sessões acompanhadas? Repare, essa pergunta que você fez é muito legal. A primeira coisa legal é essa primeira palavra que você colocou aí. É normal. Vamos pensar nisso? O que é que não é normal? Será que tem uma norma que a gente encaixa a criança ou que ela faz? Entende? Que assim, a gente não pode avaliar a criança ou observar a criança botando ela no que é normal e no que não é normal. Entende? Eu não consigo fazer essa forma. Eu acho que isso não me leva a lugar nenhum e nem é nada terapêutico também. Então, o que a criança faz aqui comigo? Eu avalio da seguinte forma, eu observo. O que é que ela está fazendo? O que é que ela está repetindo? O que é que ela está brincando? Por que é que ela está tendo esse movimento de entrar com o pai e com a mãe sempre, nunca entra sozinha? Ou porque ela só quer entrar sozinha, nunca quer que o pai e a mãe entrem? Porque rola essas também, tá? O que leva essa criança a ter esse movimento?
Tá? Essa criança está em que faixa de idade? Está em que fase de desenvolvimento? O que ela traz na fase de desenvolvimento dela condiz com o que é esperado nessa fase de desenvolvimento dela? Então, ela tem 7 anos de idade. Isso aí que ela está fazendo. Né? A criança que tem 7 anos de idade, mas ela entra aqui e ela faz uma birra, ela chora, ou ela se joga no chão. Aí a gente pensa, isso está condizendo com a fase de desenvolvimento, com o que se espera naquela fase de desenvolvimento de 5 anos. Olhe que eu não estou colocando ela numa norma, tá? Eu estou comparando ela a ela mesma. E aí, se eu penso, não condiz, isso não condiz com a fase dela. Essa dependência excessiva, né? Uma criança com 8 anos só quer entrar com o pai e com a mãe. Isso não condiz com a fase dela. A fase dela já tem mais autonomia, ela já tem mais... Eu acho que foi, inclusive, por aí que você perguntou, tá? Eu tô frisando nesse negócio do normal pra gente pensar sobre esse normal, que a gente usa muito, contextualiza muito ele. Quer dizer, a gente descontextualiza, a gente coloca ele, mas não contextualiza. Então é esperado que essa criança de 8 anos faça isso, né? Aí se tem uma criança de 3 anos só quer entrar acompanhada com o pai e com a mãe, a gente pensa, é normal. É esperado para a fase de desenvolvimento dela, de 3 anos de idade só quer entrar com o pai e com a mãe, 1 ano e meio, entende? E aí a gente vai analisando aí, vai estudando um pouco sobre desenvolvimento, e aí a gente vai conversar com esse pai e com essa mãe para entender melhor a relação que está estabelecendo com essa família, né? E aí a gente vai observar melhor essa criança brincando, observar melhor essa criança falando, desenhando, ou ficando quieta, ou se posicionando, né? Tendo esse tipo de postura na terapia, para aí a gente começar a entender por que essa criança se movimenta desse jeito. Por que essa criança se põe nessa postura, tá? E isso não significa dizer que ela não possa fazer isso, ou que isso está errado, ou que isso não é normal. Me fiz ser entendida? Como faço para comprar esse livro? Você vai lá no meu link, na minha bio, que te direciona para o link de vendas do livro, tá? Ai, acho que eu respondi para todo mundo, não foi, amores? PC, manda. Amanda. Eu sou ótima lendo os nomes de vocês. Dani, amo sua forma de expor conteúdos com conhecimento e bom humor. Amor! Que bom que você ama. Que a gente trabalha aqui para vocês amarem mesmo. A ideia é essa. Dani, quando a criança tem dificuldade em ficar na sessão? A mesma coisa, né? Tem dificuldade de ficar na sessão? Paciência, ela vai sair da sessão. Ela vai embora da sessão. Não vou forçar a criança a ficar na sessão. Agora eu vou tentar entender, observar se isso é uma coisa se repetindo, se foi uma coisa pontual daquele dia, a criança está doente, aconteceu alguma coisa. Eu vou observar, tá? E vou verificar o que está fazendo aquela criança ter essa postura de ter dificuldade de ficar na sessão. Tá bom? Gente, eu preciso adiantar, porque não brinca não, já vai dar 9h30. O minicurso será online, Fê, viu? Será online, vai ficar salvo por 2 semanas ou um pouquinho mais. Ô, Sabara, obrigada. Valor da supervisão. Você fala comigo no inbox que eu te mando não só o valor, porque é muito valorosa mesmo a supervisão que eu faço, não é porque eu tô dizendo não é porque eu tô fazendo não. Eu te passo o preço, te passo toda a metodologia, todo o jeitinho que eu faço a supervisão. Eu gosto de mandar assim, tá? O minicurso vai ser dia 10 de novembro. Lá no link na minha bio tem o direto para inscrição dele. Cadê? Bicho, já vai eu mexendo em tudo aqui. A criança que agradece o tempo todo demonstra gratidão. Não sei. Depende do que ela está agradecendo, depende por que ela agradece o tempo todo. Ela pode estar repetindo um padrão, né? Ela pode achou bonitinho agradecer. Eu preciso conhecer essa criança. Não tem como falar dela assim, entende? Não tem como botar uma criança numa caixinha. A criança que agradece o tempo todo é isso. A criança que mente o tempo todo é aquilo. Não dá. Aí é uma criança por vez pra passar na fila. Obrigada, Mai. Que bom que você tá amando. Acredito que para dizer se é normal ou não, precisamos, Rafaela falando, tá, meu povo? Frisar a subjetividade desse sujeito e entender, sim, se é um movimento normal para aquela pessoa ou não. Massa, adorei, é isso aí. Amando sua forma de pensar. Obrigada, Rafa. Rose, até quando é a inscrição do minicurso? Até a véspera do minicurso, tá? Até o último...
se as vagas não acabarem antes, porque são vagas limitadas, não tá aberto para 50, 60 pessoas, 100 pessoas, que fica uma turma muito grande, mas teoricamente é até um dia antes, até o dia 9, tá? Júlia, fala um oi pra mim por inbox que eu te mando as informações, eu te mando o link, quem quiser não achar no link da minha bio as informações, porque lá no link da minha bio tem o link de tudo isso, do mini curso, do livro. Quem não achou, tá tudo bem, eu não vou ficar de mal com vocês, eu não vou me irritar, não vou perder a paciência, tá? Vocês mandam uma mensagem inbox para mim que eu mando diretamente o link para vocês. Tá, meus amores? A única coisa que eu não consigo responder pra vocês é quando me pedem pra falar de casos específicos, como estudo de caso, como uma supervisão. Não vou responder isso, gente, por Instagram, pelo Facebook. Primeiro que eu não tenho tempo. Segundo que a resposta não é uma resposta assim, papum. Eu preciso entender o caso, a gente precisa estudar aquele caso. É um processo essas respostas, não é uma resposta pronta. Então, não vou responder, nem me perguntem, porque gente, você não tem noção da quantidade de perguntas que eu recebo. Às vezes de profissionais, às vezes de pai e mãe. Ah, porque meu filho está apresentando isso, isso e isso, eu estou precisando de ajuda, o que é que eu faço? Gente, não dá para eu ajudar desse jeito, né? Não sou a guru do Google, né? Não dá, não existe isso. O profissional que te responder isso aí é um profissional completamente irresponsável. Não existe, tá? Esse tipo de resposta a gente dá numa supervisão, num atendimento terapêutico, e mesmo assim, nem sempre a gente tem todas as respostas, tá? A gente, na verdade, constrói junto essa resposta. É uma resposta construída na observação, no fazer, na prática clínica, na prática terapêutica, com a criança, conhecendo ela, conhecendo a relação que ela estabelece com a família, com o mundo, com ela mesma, com a gente. Aí a gente vai construindo as respostas. E a gente vai fazendo maiores perguntas. Adoro essa frase. Eu li essa frase na minha adolescência. Eu adorava ler essas frases de efeito, poesias, poemas, anos. Desde pequena, é ótimo, porque pequena eu sou, né? Desde adolescente. E aí tinha uma frase que dizia assim: o que importa não são as perguntas. Não é isso não. O que importa não são as respostas, mas as maiores perguntas. Ah, esqueci. Eu vou procurar a frase e vou postar aqui depois. Mas fala disso, que não é a resposta que vai dar a luz pra gente, mas é as outras perguntas que surgem a partir daquilo que a gente questiona. Velho, isso é tudo, tá? Inclusive a gente pode fazer uma devolutiva para os pais muito recheada de grandes questionamentos, de novos questionamentos. Os questionamentos fazem a gente pensar, fazem a gente sair da nossa zona de conforto, né? Faz a gente se movimentar para uma resposta construída por nós mesmos. A gente não dá nada pronto para ninguém, tá? Porque a gente sabe, mas não é isso tudo que a gente sabe, né, meu povo? Sobre a criança que sempre burla as regras do jogo para não perder. A mesma coisa, depende da criança. Depende desse sempre burla, né? Sempre burla aonde? Com quem? Por quê? Pra quê? Né? Na relação, o que é que ela ganha nessa relação quando ela burla? Né? Aí eu preciso estudar essa criança especificamente. Porque cada criança vai burlar por um motivo. Vai burlar para ganhar algo em troca. Vai burlar para se esconder de alguma coisa. Né? Então, aí eu preciso primeiro conhecer a criança, para depois entender esse movimento dela aí, tá? Não cancelei a sua pergunta, porque uma vez jogado na rede, não tem mais volta. Mas já respondi ela, tá? Porque eu respondo do meu jeito, mas eu respondo. Todo mundo vai responder. Tá bom, Raquel? Mas é isso, Raquel. A nossa necessidade é esse movimento aí. A gente precisa das respostas. E vocês já pararam para pensar? Ai, gente, eu vou falar isso no áudio amanhã. Já vou anotar logo aqui que eu não esqueci. Áudio no canal do Telegram, que eu faço vários áudios bombásticos lá, viu? Se vocês não estão no canal do Telegram ainda, corram para lá, que lá tem muita coisa que eu falo, que eu não falo aqui. Estamos a 28 segundos restantes, que eu não falo em lugar nenhum. Vocês acham lá no link da minha bio também o link para entrar direto no canal do Telegram.